E olha, a repercussão foi tão grande que mais uma vez nós resolvemos dedicar esse espaço para você aí, nosso telespectador. Então, se você tem alguma dúvida sobre ginecologia e também obstetrícia, é só ligar para cá. O nosso telefone é o 3340-0070. E claro, né? Quem responde essas perguntas pra gente é o nosso doutor Belarmino José da Silva. Oh, maravilha! Sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa, ao nosso Ver Mais. Essa cadeira aí já é sua. Quando estou em casa e vejo programas, Suzana, boa tarde a todos que nos assistem. Eu tenho um certo ciúme, porque esse cantinho aqui, eu só consigo viver aqui, entendeu? Que bom, fazendo que bom. esse bate-bola aqui e com quem está em casa, nos dando o privilégio de poder compartilhar aí informações. E é algo frutífero, é algo assim que a gente, uma sementinha que a gente vai plantando e vai colhendo ao longo do tempo. Então, e hoje, doutora, a gente resolveu fazer de novo, inclusive conversando junto com o doutor Belarmino, porque toda vez que tem esse nosso quadro, na verdade, toda vez aqui no Ver Mais que a gente abre telefone, sempre... congestiona. As linhas telefônicas. E daí, assim, com o quadro Saúde da Mulher é mais ainda. Por isso, a gente dedica mais uma vez... Então, esse nosso quadro é você, nosso telespectador. É só ligar para cá. Telefone, mais uma vez, eu repito. 3340-0070. Doutor, Suzana, só queria fazer um adendo aqui. Então, parabéns ao meu grande amigo Alexandre José. E ontem, numa conversa somente entre homens, comentando, o pessoal assiste o programa. E esse tema, aberto ao público, interessa mais também a parte masculina, porque é uma diversidade de temas. Muitos deles, quando vem que é exclusivamente um tema... Homens, podem ligar. Quando exclusivamente é um tema, então, às vezes, interessa ou não. Eu acho que a gente amplia mais a área de interesse de quem está nos assistindo. Mas né? claro, com certeza, com certeza. Doutor, eu só gostaria antes, porque até ficou pendente daquela última vez que a gente falou sobre sangramentos no período que não seja menstrual, né? E a gente falou que poderia ser também um mioma. Sim. E a gente ficou de falar sobre os tratamentos, naquele tempo corrido a gente não conseguiu explicar direitinho. Quais seriam? É o seguinte, geralmente os miomas eles ocorrem numa fase da vida da mulher, Suzana, em que a dosagem hormonal ela começa a reduzir. Então, a maior parte das pacientes, elas não necessitam necessariamente serem submetidas à cirurgia. O que se vê é o seguinte, tendo algum sangramento, a mulher, e uma vez feito o diagnóstico de miomas, que são pequenos tumores benignos no útero... Benignos, né? Benignos. Não existe mioma maligno. Todos os miomas são benignos. O problema deles é que eles ocasionam muito sangramento. Mas o período que mais ocorre é entre 40 e 45 anos, que é o período que a mulher começa com os sintomas da menopausa. Então, o que aduba o mioma, o crescimento dele, começa a regredir, que é o hormônio estrogênio. Então, se o médico que acompanha a mulher, ele tiver paciência suficiente para fazer um tratamento clínico, não sendo um mioma de grandes proporções, não sendo um mioma de dimensões cirúrgicas, que eventualmente tenha que ser cirúrgico, mas são pequenos miomas, a maior parte é tratamento clínico. Certo. Doutora, a gente já tem ligação. Legal, abrimos o telefone, tá aí, né? Alô, quem fala? Alô, Suzana? Oi, quem fala? Oi, é Neuci. Neuci, fala de onde, Neuci? Da Escola Agrícola. Perfeito, aqui de Blumenau. Qual a sua dúvida, Neuci? É assim, Suzana, eu tenho 2 filhos e fiz cesariana. Só que a minha menstruação agora, eu tomo comprimido normal, todos os 21 dias, e eu paro 7 dias. Só que a minha menstruação só desce no 7º dia. Isso é normal? E aí, doutor? Ela toma por 21 dias e no 17º desce, né? Assim, Neuci, teria que ver quanto tempo que você está usando esse anticoncepcional. Tá na linha com a gente ainda, Neuci? Já porque o anticoncepcional, para dizer se ele é adaptável ou não, Suzana, ele tem que ter pelo menos até a 3ª cartela. Vai depender do horário, se ela está fazendo uso de algum medicamento associado ou não, tais quais anti-inflamatório, analgésicos, se está no nível de estresse muito grande, até a 3ª cartela poderá ocorrer o escape ou spotting, como a gente chama, que vem uma borra de café, às vezes a mulher fica metade do ciclo, no caso da Neuci. Obrigado, Neuci, pela pergunta. Segundo ela, então, os 4 antes do término da cartela, pelo que eu entendi, no 17º comprimido, começa a descer essa sujeira, antecipa a menstruação dela. Então, isso é desagradável. Procure tomar no mesmo horário. Se você estiver tomando algum outro medicamento junto, provavelmente ele pode estar interferindo no efeito, aonde pode estar dando escape.
E se tiver num grau de estresse elevado, persevere um pouco, que a tendência é normalizar. Porque mais uma vez isso é legal a gente colocar que horários, a gente falou até no tema anterior, há 2 semanas atrás, aqui no nosso quadro Saúde da Mulher, que se você estiver tomando a pílula anticoncepcional, digamos, você tem programado para tomar todo dia de manhã, mas esse de manhã varia entre 9 e 7 horas da manhã ou então meio-dia, pode sim dar o escape, porque, assim, doutor? Manhã, tarde e noite são períodos, não são horas. Então, o melhor horário é ao meio-dia, porque mesmo se tiver de férias, feriado, final de semana, a mulher ao meio-dia, teoricamente, vai estar acordada. Então, é um período bom. À noite, se tiver algum compromisso, alguma coisa, ou vai tomar antes de sair, ou ela vai tomar quando voltar do evento. E ao meio-dia, teoricamente, põe o celular ou alguma coisa que sinalize para ela e ela vai tomar no horário correto. Aí evita o escape, né? Evita o escape. Temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? Oi, meu nome é Rosângela, eu moro no bairro da Velha. Perfeito. A minha dúvida, doutora, é sobre endometriose. É assim, ó, há 3 anos o meu médico descobriu que eu tinha endometriose por fortes dores que eu tenho, né? E assim, ó, ele diagnosticou, né? Eu fiz a videolaparoscopia, tudo deu, né? E deu aderência também no abdômen. Eu tenho no abdômen. Então, assim, ó, ele já pediu ano passado, eu já fui, né, até na policlínica, falei com o cirurgião, e ele não quer tirar, ele não quer abrir. Até ele me passou medicamento, Rosângela, né? qual a sua idade e aonde que você tinha foco de endometriose? Ah, tá. Assim, ó, a minha idade é 37 anos e o foco da endometriose está no lado direito do abdômen. Tá, não necessariamente no ovário ou no útero, pode estar no intestino, tá no em vários abdômen. locais. Isso, e você já tem filhos? Sim, eu tenho 5 filhos. Ok, então. Rosângela, obrigado. É o seguinte, Suzana, a endometriose, ela fez a vídeo, então, comprovadamente, são focos de menstruação que, ao invés de descer, foram para dentro do intestino. Eu vou tentar mostrar aqui, vou pedir ajuda aqui do Demian. É o seguinte, ó, a menstruação, ela se forma aqui dentro do útero e é para descer. Mas como é uma comunicação entre a trompa e o ovário, e é aberta essa comunicação, ao invés de só descer, reflui. É tipo um refluxo. Volta o sangue e caem coágulos aqui dentro do abdômen. Isso é endometriose. E aí, esses coágulos, obrigado, esses coágulos acabam gerando aderências. Então, dão dores. O que eu não entendi ali, que a Rosângela está sendo acompanhada, e muito bem acompanhada, pelo visto, as dores persistem do lado esquerdo, talvez tenha que fazer o que a gente chama de second look, dar uma segunda olhada para ver, para retirar essas aderências. Eventualmente possam ter ficado. E se o colega achar que não, procurar uma outra causa, não necessariamente seja somente a endometriose. E é comum essa aderência? A endometriose é o principal dor que ela fala, o principal sintoma de endometriose é dor de causa, digamos, desconhecida. A mulher já tem dor abdominal, o ritmo intestinal está regular, está tudo certinho. E quando se verifica, o que eu achei um pouco estranho ali no caso da Rosângela, que quem tem endometriose e está nos assistindo, que ela comete geralmente mulheres que não têm filhos antes da primeira gravidez, porque uma vez tendo filho, a dilatação do colo do útero facilita a descida da menstruação, então ela não reflui. Aumenta o calibre, o diâmetro da abertura do útero. Então não tem como voltar o sangue pelas trompas. Entendeu, Suzana? Então, achei um pouco atípico. Então, eventualmente, Rosângela, procure o seu médico para ele ver se a causa não é outra. Claro. Mas é bem interessante, porque a endometriose existe com uma frequência relativa e traz grande desconforto. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, Suzy. Franciele. Franciele? Franciele. Franciele, você fala de onde? Aqui de Blumenau. Blumenau, qual bairro, Fran? Aqui é 2 de setembro, aqui. Legal, perfeito. Sua dúvida. Ô, Fran, só peço para você baixar um pouquinho o volume da sua televisão. Já baixei. Perfeito, vamos lá, sua dúvida. É que assim, ó, eu parei de tomar o comprimido por efeito mesmo, que eu tava ficando muito ruim com o comprimido, por o fato de eu tomar muito tempo, eu parei. Aí o que acontece? Eu comecei a menstruar todo mês, 2, 3 vezes. Às vezes acabava uma menstruação,
eu ficava 2, 3 dias, descia de novo. Mas não é assim aquele sinalzinho, era de descer bastante. E o que está acontecendo agora? Agora faz um mês que a minha menstruação não desce mais, nem sinal de peito inchado, nem cólica, nem nada. E está começando a bater uns desejos esquisitos. Só que assim, eu não tive relação, sem usar camisinha, nada. Só que Quantos eu tô anos você apavorada, tem? menina. Fran, quantos anos? Eu tô com 24 agora. 24 anos. Então, Só que eu tomo anticoncepcional desde os 13 para 14 anos. Essa só antes, doutora, essa relação de tomar anticoncepcional há muito tempo pode ter alguma relação com isso que ela citou agora? Não. Quando bem selecionado o anticoncepcional, e o anticoncepcional bom para uma mulher não necessariamente é o bom para outra. Então, é a Franciele, né? Se a Franciele estiver tomando o anticoncepcional correto para ela, dificilmente ela vai ter dores gástricas, que é o que ela citou agora, que ela tem uma incompatibilidade, pelo que eu entendi. Eu acho, Franciele, que nesse caso, como o seu e de outras tantas mulheres que têm dificuldade para ingerir o anticoncepcional via oral, existe um método intramuscular que dá para fazer, existem adesivos, existem outros métodos, o anel vaginal, que a gente pode, uma outra ocasião, até trazer para demonstrar, porque o fato de você sugeriu agora no final da conversa que eventualmente pudesse haver uma gravidez. Eu lhe sugiro fazer um teste no sangue para ter certeza que realmente não esteja grávida. Porque ela, com ênfase, ela diz que toma desde os 13, mas não é o tempo que ela toma. Será que nos últimos dias ela não esqueceu? Ela falou em desejo, eu entendi a pergunta dessa forma, viu, Sim. Suzana? Então, eu diria assim, o anticoncepcional seu, Franciele, ele tem que ser reavaliado. O fato de tomar em horários, desculpa interromper, doutor, mas é que ela falou, ainda continuando essa pergunta dela, né? Em horários diferenciados, pode engravidar, Foi de aquilo repente? que você explicou anteriormente e eu reforcei. É a hora, não o período. De repente ela toma todo dia à noite. A noite é das 6 da tarde, atualmente agora no inverno, no outono, perdão, até às 6 da manhã. A tarde é do meio-dia até 18h59, 17h59. Manhã, das 6 da manhã até 11h59. Então, ela pode tomar às 7, 8, 9, 10 ou 11, ela vai estar tomando de manhã. Mas no caso dela, ela parou, né? Ela fez uma confusão aí. Franciele, faço o teste de gravidez no sangue, não de farmácia, e depois, dando negativo, passa a tomar numa hora específica. Ou de manhã, à tarde, à noite, mas escolha um horário dentro desse período. E não precisa ter medo, porque esse medo da Franciele, eu acho muito bacana a gente colocar aqui também, que é um medo de muitas mulheres. Porque assim, né, doutor, como o doutor vem sempre aqui no programa, as pessoas já vêm perguntar pra mim as coisas nas ruas. Então assim, uma dúvida frequente das pessoas, se eu tomo muito tempo anticoncepcional, é verdade que eu tenho que dar um espaço, um período, porque senão pode dar infertilidade, esterilidade? Não. O anticoncepcional, quando bem indicado, a mulher vai poder tomar por tempo indeterminado, desde que o médico que a acompanhe diga assim, você tem que fazer uma pausa. Se for o método, o ideal, ele não vai gerar nenhuma intoxicação, não vai dificultar a fertilidade, porque ele dura exatamente 48 horas. Tanto é que se a mulher esquecer de tomar num dia e tomar no dia seguinte 2 comprimidos, grávida ela não vai ficar. O que vai ocorrer é o sangramento. E o maior medo é o da gravidez. Então, diríamos assim, procurar tomar dentro do horário e saber que esqueceu, toma 2, só que vai vir um escape. E não ter esse medo de... E pode rolar esse escape, como é o caso da Franciele mesmo? Pode. Digamos, caso esteja grávida, por exemplo? Eu acredito que a Franciele tem uma incompatibilidade com o anticoncepcional via oral. Ela tem que procurar um outro método junto ao médico dela, né? Ou então passar a tomar com maior rigidez no horário o anticoncepcional e ver se esse realmente é o ideal para ela.